Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Maravilha! Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernando Biscalquim, eu sou roteirista, sou formado em rádio e televisão, tenho especialização em direção e roteiro e produção pela New York Film Academy, sou mestre em roteiro cinematográfico e doutor em roteiro cinematográfico, a caminho do pós-doc em relação a roteiro cinematográfico e roteiro das mídias audiovisuais a partir da trilha sonora, ou o inverso, né? Bom, eu quero, antes de tudo, agradecer a vocês sempre pelo número de inscrições. Muito legal, a gente está agora no terceiro episódio, quer dizer, esse daqui é o quarto episódio, mas até então a gente está com 194 inscritos, muito legal. Isso é bacana, saber que tem bastante pessoas interessadas de fato com relação à construção do roteiro, como entender um pouquinho mais esse roteiro num sentido mais humanizado. Então, muito obrigado pelas inscrições, nós temos mais de 1.100 visualizações, contando aí com os vídeos que compõem o canal. Então eu fico muito feliz da sua participação. Não se esqueçam de compartilhar os vídeos com aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta também de roteiros e curtir, se inscrever, isso é importante. Como eu tinha dito, obviamente eu gosto muito dessa procura das inscrições de pessoas que estão de fato interessadas em saber um pouquinho mais de roteiro. Eu sei que o público é um público específico, eu costumo dizer isso sempre, não é porque eu quero afinar as pessoas ou, você fica falando isso, parece que você não quer que as outras pessoas se inscrevam no canal. Não, muito pelo contrário. E um adendo aqui, né, um parênteses aqui, a intenção minha também de fazer esse canal foi porque ao rodar aí pelo Brasil fazendo algumas palestras e até mesmo falando um pouco sobre roteiro, eu percebi muito que sempre as pessoas nas escolas, nas universidades, durante as palestras, pediam muito um pouquinho desse conteúdo. Além de estar nos meus livros, né, eu tenho 2 livros que você pode adquirir enviando e-mail para mim, roteiroeroteirista@gmail.com. Ali você pode pedir, encomendar, conversar comigo, sem problema nenhum, tiro suas dúvidas lá também. E o meu primeiro livro, que é O Homem Roteirizado, fala de uma maneira a tratar o roteirista como um ser criativo, né? Quer dizer, pelo ponto de vista dele e não mais do roteiro como um manual, como produzir um roteiro, como se escrever um roteiro. Então é um outro ponto de vista muito significativo voltado pelo olhar humano do roteirista. E também o segundo livro, que o título é Dadinho ao Caralho, né? Um processo de criação dos roteiros de Cidade de Deus e Tropa de Elite 2 do Braulio Mantovani. E esse livro contém significativas informações com relação ao processo e às redes de criação que competem ao roteirista Braulio Mantovani, tá? E com materiais inéditos, os quais ele cedeu para mim, para poder produzir esse livro. Então é muito legal, essa é a junção humana pelo olhar do roteirista que vale muito a pena compreender, tá certo? E em falar em criação, essa é a palavrinha nossa hoje que tem uma ligação muito forte. Hoje a gente vai discursar aqui, conversar um pouquinho e rapidamente com relação a um dos pontos os quais os roteiristas ou quem gosta de contar histórias, aquele que busca por novas histórias, tenta se conectar ou tenta buscar, né, a palavrinha que talvez para muitos escritores, romancistas, roteiristas, ela talvez seja a palavra-chave, que é a criatividade. Então, nosso tema de hoje é criatividade. A gente vai entender um pouquinho aqui, de uma forma muito rápida, qual é o novo conceito de criatividade quando você pensa em criação e você pensa em construir novas histórias. Obviamente, essa criatividade fica voltada para esse nosso campo da construção de histórias. A gente não vai envolver outros elementos aqui, apesar desse novo conceito ser de fato um indicativo que serve para muitas outras áreas, tá? Esse princípio da criação era um princípio que até o final do século XIX
por volta dos seus lá por volta de 1890, 1895, a gente tinha conceitos ainda que permaneceram até o início do século XX, como a tentativa de pensar a criatividade como algo além do plano real nosso, né? Como assim? Tem uma palavrinha que se encaixa muito bem nesse princípio do que se acreditava muito com relação à criação, que é a epifania, né? E essa palavrinha que vem elucidar de forma, vamos dizer aqui, de forma um pouquinho mais simples, tá? A criação a partir de um novo meio de conquista das novas ideias. Quer dizer, a pessoa não adquiria o princípio da originalidade a partir dos conceitos terrenos, desse plano qual nós vivemos. O princípio da epifania está ligado a algo que vai muito além desse nosso plano. Alguns exemplos sobre epifania: aquela busca da ideia original a partir de um sonho, né? A busca da ideia original a partir de uso de elementos ilícitos, né? Que faziam com que a gente saísse do olhar simplesmente, puramente real, né? E que a partir desse transcender a gente conseguisse encontrar elementos novos nessa nova realidade e depois trazer esses elementos para a nossa realidade e usá-los nas histórias, sei lá, né? em outros princípios criativos. Então, essa questão da epifania, eu costumo brincar um pouquinho. Eu dou dois exemplos para ilustrar um pouquinho o que seria essa epifania. Um exemplo é advinda, né, do desenho, da animação Os Simpsons. Então, Os Simpsons, o filme, para quem já assistiu, para quem não assistiu, vai aí uma dica, você vai ver lá um exemplo de epifania. É o momento em que o Homer, né, depois de colocar Springfield under the dome, né, completamente coberta com aquele globo de vidro, e o pessoal tá morrendo ali, e ele decide então fugir de Springfield, mas depois, com o tempo, ele se arrepende e precisa ajudar Springfield a sobreviver a partir daquilo que ele mesmo criou. E ele não consegue ter uma ideia de como fazer com que aquela redoma deixe de existir. Como? Ela foi feita de uma maneira quase ser indestrutível. E numa tribo indígena, né, norte-americana, ele encontra ali uma resposta. A chefe da tribo faz com que ele tome e que ele fume determinados elementos que façam com que ele saia desse mundo real e busque por um outro plano, e nesse plano ele vai encontrar a resposta para poder trazer para o plano real e, enfim, aplicar na ideia que ele precisava para destruir aquela redoma. E tanto que você percebe que a palavra epifania é usada ali no momento. Talvez ele conseguisse essa resposta a partir da epifania, e ele de fato consegue, e ele consegue livrar Springfield do seu fim próximo. Um outro exemplo que eu costumo usar como ilustração é o exemplo do De Volta para o Futuro, né? O próprio Dr. Brown. Ele cita como ele criou o capacitor de fluxo, né? Ele sobe num vaso sanitário para trocar, parece que uma lâmpada, alguma coisa assim. Ele escorrega e ele bate a cabeça no vaso e ele apaga, ele desmaia. E nesse momento em que ele apaga, ele desmaia, ele tem uma visão de algum lugar que ninguém sabe explicar, muito menos ele, que ilustra o que seria algo responsável pela viagem do tempo, que é o capacitor de fluxo. Ele não teve essa ideia usando atributos do mundo real ou pela lógica mental. Ele precisou ir para um outro lugar, trazer a ideia para cá para fazer com que as coisas funcionassem e achasse de fato o elemento que o levaria a percorrer o espaço e o tempo. Tá? Então, essa epifania, obviamente, ela continua existindo, mas se você for esperar por essa epifania para conseguir uma ideia, para poder criar, para poder construir, hoje a maioria dos pensadores, sejam eles escritores, sejam eles publicitários, né, donos e publicitários de grandes agências, todos eles acreditam nesse novo conceito que eu vou falar para vocês. E esse conceito da criatividade não é esperar mais pela epifania, aquela ideia imaculada que vem de algo o qual exige de mim elementos extraterrenos, de certa forma, né? Então, hoje o princípio maior é você ter o quê? Você entender que a criação, que a criatividade, ela realmente necessita de um conhecimento muito vasto do seu autor. É muito difícil
a gente criar a partir do não conhecimento. Para muitos, essa nova ideia, esse novo conceito da criatividade é assim, ó. O que hoje faz com que você tente colocar numa escrita de um roteiro, por exemplo, de um romance, né, uma história inovadora. Inovadora, entre aspas, tá? Mas menos ouvida ou menos lida. Você pegar de elementos que já existem no mundo real, já foram criados, já foram concebidos por alguém. Tá? Pegar esses elementos já existentes e reorganizá-los de uma forma em que eles ainda não foram reorganizados. Você montar eles de maneiras distintas a partir de todo o conceito, a partir de toda a vivência, a partir daquilo que você conhece de tudo até agora, certo? E reorganizá-los de uma maneira que poucos já viram, que poucos já escreveram. E isso sim é muito singular, porque isso é muito subjetivo. E essa subjetividade, ela é cada vez mais amplificada conforme você tem o conhecimento de mundo, conhecimento de leitura. Então precisa ler muito para saber bastante coisa de tudo. Isso é muito importante. Da sua cultura, da cultura dos outros, culturas regionais, nacionais, não importa, culturas familiares. Tudo que você ler ajuda de fato a você ter mais experiência. As suas vivências, aquilo que você conhece dos outros, tudo isso também ajuda você a incorporar a reorganização desses elementos já conhecidos, né? Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Eu costumo dar esse exemplo para os alunos. Eu falo assim, imagina, numa quarta-feira de manhã, que eu faltei, né? Eu tenho 7h30 da manhã, minha aula normal, então 7h30 eu não tô lá, 7h45 também não tô, 8 horas, e os alunos percebem que eu não fui e vão embora irritado, né? Porque eu não avisei, porque ninguém avisou, porque eu não mandei mensagem para ninguém e tal. Então, na semana seguinte que eu vou para a aula, eu preciso dar uma boa explicação do porquê eu faltei. Né? Então eu chego em sala de aula e falo, galera, deixa eu só dizer para vocês o porquê eu faltei e tudo mais, e eu vou contar a história para eles de fato, né? Então eu vou falar, olha, na terça-feira anterior, à noite, era 11 horas, eu estava voltando para casa, numa avenida que leva até a minha casa, e eu reparei que lá no céu tinha uma luz muito forte, parecia uma luz de um avião, como se ele estivesse aterrissando. E eu percebi que aquilo não era um avião, porque os movimentos eram muito fora do comuns e logo de cara aquela luz veio em direção ao meu carro. O meu carro era o único naquela avenida, naquele horário, e eu me assustei. E aquela luz pairou em frente ao meu carro, com uma velocidade muito rápida do céu até a frente dele, e eu pude notar que, obviamente, aquilo não era um avião, aquilo era um OVNI. Né? Nesse momento já tem o aluno lá assim, nossa, que bosta, nossa, professor, meu Deus do céu, você quer que eu acredite nessa merda sua? O cara já tá zoando, me zoando internamente, já tá dando risada internamente, mandando eu para aquele lugar internamente, mas o cara vai esperar para ouvir toda a minha história, esperando para sair dali e já falar com o coordenador, ó, pelo amor de Deus, cara, tira o cara de lá que ele tá pinel. Aí eu falo o seguinte, eu consegui ver essa nave espacial, eu vi como ela era. Isso foi uma das coisas que ficou gravado na minha mente e foi a única coisa que eu consegui me lembrar. Era uma nave de um formato, ele não era circular, ele era como se fosse uma elipse, tá? Né? E tinha algo em volta dele que girava com uma velocidade muito grande. Em cima eu conseguia ver uma semisfera que mudava de cor para dourado e prateado, mas eu conseguia ver alguém ali dentro, era possível ver um ser ali dentro dessa semisfera. Embaixo tinham 4 ou 5 triângulos que pareciam que de fato fazia com que a nave pairasse, era o que de fato fazia com que a nave flutuasse. 5 triângulos que também serviam como apoios, caso a nave quisesse descer, e giravam luzes a partir desses triângulos. E nas pontas dessa elipse tinham retângulos coloridos, luzes assim, amarelo, vermelho, laranja, que giravam num sentido muito esquisito,
né? E esses retângulos eram o que de fato fazia com que a nave tivesse o seu equilíbrio. Essa foi a minha sensação. A luz, obviamente, era muito grande, tanto que encobria partes dessa nave, mas logo ela tomou meu carro como um todo e pum, desapareci. Me deixaram ontem, ou né, uma semana depois, no mesmo lugar que me pegaram. Já fiz os exames, não tenho nada no meu corpo, ninguém implantou nada, mas foi exatamente isso que aconteceu e provavelmente isso foi uma abdução, por isso que eu não vim dar aula para vocês. Então, essa foi a minha forma de dizer para o aluno por que eu não vim dar aula. Bom, com esse exemplo, eu consigo entender algumas coisas. Veja bem o que eu fiz. Eu fiz exatamente o que a gente acabou de falar do conceito da criatividade. Eu peguei elementos que já foram pensados e, nesse caso, os elementos eles são elementos da geometria matemática. Você vê que eu peguei o quê? Eu peguei um triângulo, eu peguei uma semisfera, eu peguei um retângulo, peguei uma elipse, todos os elementos já discursados, os quais eu aprendi no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, e apliquei-os de uma maneira a reorganizar esses elementos já existentes de uma forma que ninguém pensou. Pare e pensa um minutinho. Essa nave espacial que eu acabei de criar usando elementos já existentes foram reorganizados com a minha subjetividade. Eu tenho certeza que ninguém pensou nessa nave espacial da forma que eu criei. Entende um pouquinho como é, no caso, esse novo conceito de criatividade? Usei de elementos que todo mundo já conhece e acabei organizando esses elementos de uma maneira que só eu pensei. Essa nave espacial é minha, não é sua. Então, esse conceito ele é aplicável para vários pontos específicos dentro da criação. E no caso nosso, do roteiro. O que eu posso organizar nesse pensamento quando eu penso numa lógica de construção de uma história, de uma narrativa? Vamos pensar o seguinte, chega alguém e fala assim, olha, eu quero construir uma história, eu quero escrever uma história sobre traição. E daí você diz assim, nossa, mas de novo traição? Já tem mais de 500 filmes sobre traição, a gente vê novelas sobre traição, a gente vê coisinhas no YouTube sobre traição, a gente vê historinhas universitárias sobre traição, nós vemos muita coisa na televisão de séries sobre traição e você vem contar mais uma vez sobre traição? Então, eis a questão, você está pegando algo que já existe, muita gente já comentou. A questão é, como é que você vai trabalhar essa traição dentro da sua linha narrativa? É aí que vem a subjetividade e é aí que vem a criatividade, a suposta originalidade daquilo que poucos já falaram. Quando a gente fala de traição, a maioria das pessoas, acho eu que você também deve ter pensado, pensou numa traição física talvez. Eu não estou dizendo que pensou, mas pode ter pensado. E acredite, a maioria pensa nisso. Traição como o homem com homem, mulher com uma mulher, o homem com uma mulher. A traição, vamos dizer, sexual. É o que geralmente paira na cabeça das pessoas. Porque, obviamente, isso é o que mais se fabrica pensando em histórias. Agora, pensa um pouquinho nesse usar elementos já construídos e reorganizar em uma forma que poucos já falaram. Agora, quem diz que traição tem que ser necessariamente entre duas pessoas adultas, tá bom? E que seja voltada para esse sentido sexual. O cara me traiu com uma outra pessoa. Tá? Agora pensa um pouquinho. Por que a traição não pode ser o envolvimento entre um pai e um filho? Obviamente, não no sentido sexual do pai de um filho, por exemplo, no sentido de uma promessa. O pai promete algo para o filho, mas ele não cumpre. Isso é uma traição, porque eu não posso contar uma história sobre isso. É de uma mulher com o seu cachorrinho. Eu posso ter, são dois seres. Ou porque eu não posso ter uma traição própria entre você e o seu pensamento? Tá? Você que sempre diz que vai fazer dieta na segunda-feira, mas não faz isso, uma traição com você mesmo, de certa forma. Por que não se construir uma história a partir dessa autotraição? Imagina quantas boas histórias dariam. Engraçadas, você pode criar um suspense em você com sua própria mente, você pode construir um drama, você com seu trauma, você pode construir uma comédia, você com a sua dieta. Então, você pode reestruturar um tema tão batido de maneira
maneira singular, subjetiva. Agora, você concorda comigo que esse pensamento depende muito do seu conhecimento? Porque você não consegue construir novos elementos se você não tem novos elementos para poder reorganizar. A criatividade hoje está ligada ao tanto que você conhece de mundo. Dentro da leitura, dentro do seu observar as pessoas, dentro daquilo que você conhece. Ou seja, quanto mais você conhece de mundo, mais você tem possibilidades de criar. Isso hoje é uma exigência muito grande aos publicitários que se formam e que trabalham, por exemplo, em criação. Ninguém lá dentro das grandes agências quer uma pessoa que tenha uma propriedade mental, uma intelectualidade pequena. Se isso acontecer, o cara obviamente é despedido. Hoje os criadores, e isso vale para todos dentro da função do cinema, da televisão, da produção audiovisual, diretores de fotografia, diretores de artes, todos os diretores, não importa quais eles sejam, e os seus assistentes, todos eles precisam ter esse conceito. Um operador de câmera, cara, quanto mais esse cara entende, quanto mais esse cara consome de mundo, de informações, ele sabe como aplicar isso de maneiras inovadoras. Então, isso o faz criativo. Então, esse fator é muito importante para a gente entender o quanto você vai construir a partir daquilo que você conhece. Um último exemplo para a gente finalizar. Eu costumo dar esse exemplo que eu acho muito legal. O filme O Predador, com o Arnold Schwarzenegger, o primeiro Predador, tá bom? Tem uma parte do filme, eu gosto de exemplificar dessa maneira, que eu acho muito legal e que tem tudo a ver com essa questão da criatividade. Os soldados, né, do capitão, que no caso o capitão é o Arnold Schwarzenegger, eles capturaram e eles estão levando não como refém, mas estão conduzindo uma pessoa nativa ali daquele espaço em que eles estão. Ela estava meio perdida, eles a encontraram, pode ser que ela seja importante para algo mais no futuro da narrativa. E tem um momento em que um dos soldados está com ela e o predador, para quem conhece o filme, sabe que ele tem uma forma de se camuflar, ele não fica invisível, ele fica translúcido. Existe uma diferença muito grande entre os dois. Invisível você não enxerga, translúcido você consegue vê-lo, mas você vê através dele. É como se fosse uma gelatina incolor, um copo com água, translúcido. Tá? Então, o predador se camufla dessa maneira, ele fica translúcido. Você consegue ver através dele, mas você sabe que algo está ali. Então ele cai em frente a esse camarada, ele fura esse cara com uma lança, sangue para tudo quanto é lado, começa-se uma gritaria e tal. E a moça que está junto com eles percebe que esse cara foi arrastado para dentro da floresta por esse ser translúcido. E o que acontece? Os caras começam a metralhar, a partir do grito, chega todo mundo, eles metralham, tudo ali para dentro da floresta, mas não tem mais o que fazer. E desesperados começam a bater na mulher, o que aconteceu? O que aconteceu? Diga para mim, o que aconteceu? E eu acho legal a resposta dela, e a resposta dela é exatamente isso que a gente está falando aqui sobre criar. Ela diz para todas aquelas pessoas, a floresta o levou. E essa resposta é significativa porque como é que ela vai criar algo a partir daquilo que ela desconhece? Você acha que ela olharia para a pessoa e entenda que estamos falando de um princípio mental e vamos voltar a crítica para o ano em que o filme foi realmente realizado, nos anos 80. Então a gente tem que entender que estamos falando de uma história que acontece nos anos 80. E lá ela não se passa no futuro ou qualquer outro lugar, exatamente naquela década. Tá? Então, a partir do conceito que ela tem, ela não vai olhar para os caras e falar assim, olha, eu acho que foi um extraterrestre que tem um poder de ficar translúcido como camuflagem e que levou o camarada embora para a floresta. Eu acho que deve ser isso. Não. A única coisa que ela fala é, a floresta o levou, porque ela vê esse ser translúcido e o que há por trás dele, que nada mais é do que a floresta, uma vez que eu consigo enxergar através dele. A única coisa que ela consegue usar como exemplo para explicar para as pessoas, para os soldados, é que a floresta o levou. É o máximo de informações que ela tem a partir do que ela conhece para poder explicar. Ela não pode, ela não tem condições de criar algo além disso. Então a gente tem que entender esse princípio, que a criatividade depende do conhecimento e é isso que faz com que você tome um rumo especial da suposta originalidade para suas novas histórias. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Isso é muito importante, isso é um fator, a criatividade é um dos fatores determinantes
determinantes. Obviamente dá pra gente falar muita coisa sobre criatividade, mas eu paro por aqui. Isso é uma dica de tantas outras que nós temos. Agora, pensando na questão da construção do youtuber, né? Como que esse cara utiliza desse fator? De certa forma, se ele for um pouquinho esperto, é muito claro que dá para fazer muita coisa dentro de cada canal que trabalha sistemas diferentes, né? E esse fator, ele vale muito a pena ser pensado, porque a pessoa consegue, obviamente, a partir daquilo que ele conhece, reconstruir e moldar novas histórias. Moldar histórias as quais a gente conhece no dia a dia, mas pelo ponto de vista, né, do youtuber. Então quer dizer, cara, se você quer trazer coisas novas, se você quer mostrar para o seu público uma suposta inovação a partir daquilo que ele já conhece, você tem que ser conhecedor também. Você precisa ter um conhecimento um pouco mais vasto para poder trazer para o seu público elementos um pouco mais diversificados. É claro que depende muito do youtuber entender se o público dele exige esse tipo de diferença, né, de diversificação. Se o público dele for um público que busca por aquilo que já é mais banal, que já é mais clichê, que é mais ordinário, ele vai construir em cima disso. Se é um público mais específico, a gente sabe que tem muitos youtubers que trabalham com pontuações, com assuntos diferenciados. Se ele optar por reorganizar aquilo que já existe por um ponto de vista inovador, tenha certeza que ele vai atrair muitas pessoas que vão entender esse cara como um cara talvez revolucionário naquilo que ele quer conduzir. É uma dica muito especial, vale a pena se atentar a ela. Certinho? Então, eu agradeço muito vocês, muito obrigado mais uma vez. Se você gostou, você também pode acessar a minha fanpage lá no Facebook, Roteiro e Roteirista. Lá você vai encontrar alguns dados a mais sobre construção de roteiros e também o meu blog, que você encontra, além de um pouco do conceito que nós falamos aqui, novas histórias, novos conceitos sobre roteiro, que sempre eu costumo fazer uma reciclagem de informações ali e conduzir também novos pensamentos ali dentro. Então é só acessar www.fernandobiscalquim.com e você tem acesso ao meu blog Roteiro e Roteirista. Não se esqueça de se inscrever, contribuir com um joinha também, isso ajuda bastante nos vídeos. E se você puder compartilhar com as pessoas que também gostam, agora veja, não mais só a questão do roteiro ou do roteirista ou do escritor, porque também vale para aquele que quer criar dentro da publicidade ou quer criar em qualquer outro meio. Fique à vontade, eu vou ficar muito feliz do seu compartilhamento e que nós possamos nos encontrar semana que vem com mais um tema específico e que vai fazer com que a gente entenda construir as histórias e escrever os roteiros de maneira bem distinta, diferente daquilo que nós encontramos no dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, beijão para você, se cuida e nos vemos terça-feira que vem, sem falta!